Aleluia. Oh, glória a Deus. A sua alma anseia por Ele, querido. A sua alma deseja com mais intensidade a sua presença. Você pode levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. Pai Santo, te rendemos graças por essa tão rica oportunidade de estar nesse ambiente profético, onde palavras se tornam sentenças. Eu creio em nome de Jesus, Pai, em decretos divinos sendo liberados essa noite. Eu declaro em intervenções da sua parte, milagres, provisões sobrenaturais. Eu declaro um tempo de rompimento, de aumento, de crescimento, de rapidez, de intensidade, de mais resultados, menos esforços. Eu declaro em nome de Jesus destravamentos da sua parte na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: começou, não vai acabar. O tempo chegou. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Aleluia. 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 Diga comigo: eu sou grandemente abençoado, extremamente favorecido e profundamente amado. Aleluia. Pode ser melhor, amém? Diga: eu sou grandemente abençoado, extremamente favorecido e profundamente amado. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero ler com você um texto e você pode ir tomando no seu assento, amém? Agora não, eu leio o texto e você se assenta, amém, querido? Glória a Deus. Isaías 45, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e discigir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2 ele diz: eu irei adiante de ti, e tornarei plano os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chamo pelo teu nome. Você crê, meu irmão? Aleluia! Você não está só, Ele está diante de ti, despedaçando coisas na sua vida. Aleluia. Amém. Você pode sentar, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou te falar, queridos, em ambiente profético, palavras se tornam sentenças, e nós precisamos estar ligados a isso. Em ambientes proféticos, nós podemos pegar e agarrar o espírito da fé. Como a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: porque temos o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós não estamos brincando de igreja. Deus não brinca de ser Deus. Deus leva as coisas muito a sério na sua palavra, naquilo que Ele estabelece. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 1,12 que Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Deus não sai falando tudo de qualquer forma, de uma forma aleatória, não. Ele sabe que aquilo que Ele fala se torna lei. Aquilo que Ele fala, Ele se enreda na sua palavra, e a Bíblia diz que Ele vela para fazer cumprir. Amém, irmãos. Nós precisamos considerar, não tocar o santo com o profano. Nós precisamos de fato e de verdade voltar à essência, ao primeiro amor, à simplicidade. Amém. 2 Coríntios no capítulo 11, no versículo 2, o apóstolo Paulo disse: eu receio que assim como a serpente enganou Eva. Grupo de louvor abençoado, vocês estão liberados, amém? Estava vendo os olhos, né? O pessoal já assim, não aguento mais não, as pernas estão doendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Lucas, você está chegando agora e
E geralmente, né? A gente pede para o tecladista ficar um pouco. Não sei como é que tá as canelas, né? Tá preparada? Mas a gente vai ser rápido, amém? Glória a Deus. Você ama Jesus? Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo, e eu estava falando um texto e não concluí, não é isso? Amém? Aleluia. 2 Coríntios 11:2, ele diz: receio que assim como a serpente enganou Eva, vossas mentes sejam corrompidas e vocês se desviem da simplicidade do Evangelho. Queridos, a vida com Deus é uma vida simples, mas nós vamos falar hoje sobre a simplicidade da excelência. Parece que é um pouco contraditório, irmãos, mas eu vou te falar, Deus nos chamou para um reino excelente. Amém, irmãos? E essa busca pela excelência precisa ser um estilo de vida, precisa ser hábito na nossa vida. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia comigo, em Isaías, no capítulo 54, glória a Deus. Isaías 54, no versículo 2. Eu creio, queridos, que essas expressões, se você agarrar, a sua vida não será mais a mesma. Eu creio em nome de Jesus, irmãos, em um ambiente que, de fato e de verdade, o Filho de Maria vai te pegar de jeito. Coisas vão ser ajustadas dentro de você, esse é o interesse de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, ou melhor, em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O interesse de Deus, querido, não é a nossa perfeição, mas é o nosso progresso. Deus nunca vai cobrar de você perfeição, mas Deus vai esperar de você. Deus gera expectativa que você seja melhor a cada dia. Em hábitos, em comportamentos, em palavras, em pensamentos. Amém? Ele diz aqui no versículo 2 de Isaías 54, algo muito interessante que Deus tem falado ao meu coração sobre isso. E o pastor falando a respeito de uma igreja de 1000 membros, irmãos, não vai demorar muito não. Amém? Nós cremos que ovelha, ela gera ovelha. Você não estará nesse lugar estéril, não estará nesse lugar improdutivo. Você vai estar gerando outras pessoas, amém? O que nós somos, o que nós sabemos, nós ensinamos, mas o que somos, nós reproduzimos. E eu creio em nome de Jesus que você tem recebido muito da parte de Deus. Nós falamos hoje pela manhã, e Deus tem falado comigo muito essa semana a respeito de represa e de rios. Nós vemos em 2016 aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, recentemente a barragem de Brumadinho. E infelizmente, irmãos, grandes tragédias, porque a água não foi feita para ficar reprimida, para ficar isolada. Amém? Nós precisamos entender isso, que nós não fomos feitos para ser represas. A Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Existe o Rio Jordão, e tem a nascente do Rio Jordão, e o Rio Jordão, ele deságua lá no Mar Morto, ele passa pelo mar da Galileia. Eu estou falando rápido e estou meio, nervoso. Vamos falar mais devagar, amém? O pastor falou que eu tinha só 2 horas, e a gente vai ficar aqui até meia-noite. Quem fica aqui até meia-noite? Já eu vou embora, você pode ficar, amém? Mas sabe, queridos, o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto, e no Rio Jordão há vida. Ele passa pelo mar da Galileia, e no mar da Galileia também há vida, porque ela recebe vida e transmite vida. O Rio Jordão recebe vida e transmite vida. O mar da Galileia recebe vida e transmite vida, mas quando chega no Mar Morto, toda vida que chega lá morre, porque ele não transmite. A densidade de sal é tão grande, querido, nesse mar, que nenhum ser vivo consegue permanecer por muito tempo. Todo ser vivo que chega no Mar Morto, instantaneamente morre. Por isso, a expressão Mar Morto. E sabe por que isso, irmãos? Porque esse mar se tornou uma represa. Isso é tão sério na nossa vida, porque a Bíblia diz: aquele que retém mais do que lhe é devido, se ele há por pura perda. E Deus te convida e me convida essa noite a fazer isso que o versículo 2 de Isaías 54 diz. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Repetindo o versículo: amplia,
Deus te convida e me convida nesse ano 2019, nesse início de ano, no segundo mês do ano 2019, a ampliar a nossa visão, porque o máximo que você pode imaginar é o mínimo que Deus pode fazer. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Qual a limitação, queridos? A limitação está aqui, ó. Na falta de renovação da mente, na mudança de mentalidade. Mesmo estando inserido nesse reino, nós não estamos desfrutando da totalidade dos benefícios desse reino. Amém? A Bíblia diz que em Jesus reside corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós estamos nele. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam, irmãos, com a glória que em nós há de ser revelada. Nós precisamos entender que estamos inseridos em um reino constituído de justiça, de paz e de alegria. Tem um texto, irmãos, que eu acho interessante. Esse texto, eu acho que você também conhece. O texto do filho pródigo, de Lucas capítulo 15, versículo a partir do 11. Do 11 ao 28 vai falando sobre essa parábola. Que o filho pródigo chega e pede a herança do pai. E diz: pai, me dê a herança que me cabe. Ele disse: prontamente, filho. E nós sabemos que uma pessoa só pode desfrutar da herança quando o pai ou a mãe morre, ou ambos. Então o que ele estava fazendo? Eu não te considero mais como meu pai. Para mim você morreu. E o pai prontamente disse: toma aí sua herança. E o filho foi embora, irmãos. Nós sabemos essa história. A ênfase aqui não é o filho pródigo. A ênfase aqui é o irmão que ficou. Porque o irmão que ficou, queridos, ele indaga algo ao pai no versículo 28, que em nome de Jesus, irmãos, eu creio no destravamento essa noite sobre a nossa vida, para nós não termos o mesmo sentimento que o irmão do filho pródigo teve. Ele ficou indignado por causa da reação que o pai teve. O filho pegou a herança, perdeu tudo, estava numa situação bem complicada, pior do que os servos do pai, e ele cai em si e diz: eu voltarei e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me pelo menos um servo teu. E ele volta, faz aí, né, a encenação, volta quando o pai avista de longe, fazer como o Clávis: é não, é? É não, é? É sim. É o filho de volta. Deixa eu abrir parênteses para falar sobre isso. Eu creio em nome de Jesus em filhos retornando para a casa do pai, do lugar onde nunca deveria ter saído. Eu creio em nome de Jesus, querido, em renovação da aliança, porque o Pai sempre estará de braços abertos para te receber, porque você é profundamente amado, grandemente abençoado e extremamente favorecido. Amém, irmãos? Mas o irmão do filho pródigo, ele estava trabalhando no campo e quando ele retorna veio uma festa. E ele não sabe o que estava acontecendo, mas um intrometido do fofoqueiro chega para ele e diz: rapaz, teu pai, teu irmão, que gastou toda a herança, está de volta, e teu pai teve a audácia de fazer uma festa para ele. Ele disse: não acredito. A Bíblia diz no versículo 28 que ele se indignou por dentro. E chega até o pai, irmãos, e faz uma indagação ao pai. Que em nome de Jesus não seja a indagação que você tenha feito no teu relacionamento com Deus. Ele disse: pai, quantos anos eu tenho te servido? E o Senhor não me deu nem um novilho para que eu desfrute com os meus amigos. E o pai disse: filho, presta atenção, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. O que o filho estava fazendo? Viveu em anos como escravo sendo filho. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, no versículo 1, quando o filho é menor de nada difere do escravo, sendo ele senhor de tudo. Um filho, querido, que passou anos sem reconhecer que tudo que o pai tinha era dele. E sabe, irmãos, isso tem mexido comigo sobre essa questão de mudança de mentalidade. Sabe, irmãos, eu tive um episódio na minha vida, o ano passado, está fazendo um ano hoje, que a gente fez uma viagem. Eu fui bem limitado para essa viagem, né? bem limitado mesmo, né? Regrado. A gente estava num contexto de aperto por conta de construção, e eu disse: Mariana, a gente vai ficar limitado aqui, a gente vai gastar pouco, a gente tem que ver aí e tal. E a gente teve oportunidades de ir para alguns locais, e eu pensando: é quantos quilômetros? 35. Coisa boa. Tem que abastecer de novo o carro e eu não tenho dinheiro. Mas sabe, nós chegamos em uma ocasião lá em que
começou comes e bebes, o pessoal pedindo as coisas lá, e eu peguei o cardápio e vi lá, pastel de camarão. O pessoal disse, me dê 5, bota mais 2 aqui, bota mais 3. Quando eu vi, irmãos, R$18 o pastel. Eu disse, vamos para cá, filha, chega. Lavínia. E sabe, irmãos, as pessoas todas lá pedindo as coisas, tal. E eu me privei, porque vi o valor do pastel e as condições do bolso. E sabe, quando eu saí lá, eu saí tão condenado, porque minha filha queria comer um pastel de camarão. E eu vi o preço. E sabe, queridos, que tem um demônio que muitas vezes se aloja no nosso meio, chamado de tá caro. Tá caro. E a gente não desfruta do melhor, porque diz tá caro. Não é para mim. E sabe, irmãos, eu vivi num contexto de uma situação muito regrada. Mas sabe, queridos, eu saí daquele ambiente tão condenado, porque todos desfrutaram daquele ambiente, menos eu, porque vi a minha limitação do bolso. E sabe, queridos, eu creio em nome de Jesus que Deus está arrancando o espírito de miséria no nosso meio. Aleluia! Esse negócio, irmãos, de comprar, sabe, existe coisas baratas que saem caras. E às vezes a gente fica procurando barato. Isso é um espírito, irmãos. E nós precisamos ser libertos disso. Nós estamos num reino excelente. Nós precisamos considerar essas coisas, amém? E às vezes a gente fica pensando, esse ambiente não é para mim. Isso não é para mim. E a Bíblia diz, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, você vai comer do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para você, meu irmão. Aleluia. Aleluia. 1 Reis capítulo 10, versículo a partir do 4, conta uma história da rainha de Sabá. Que história maravilhosa, irmãos. Essa mulher começou a receber notícias e informações sobre a sabedoria que existia em Salomão. O lenço, né, filho? Pega lá em nome de Jesus. Obrigado, viu? E ela começou a receber informações da sabedoria e da excelência que existia no reino de Salomão. Você pode projetar, Amanda, por gentileza, 1 Reis, capítulo 10, no versículo a partir do 4. E sabe, queridos, ela ficou tão perplexa, tão admirada com a excelência que existia no reinado de Salomão, na sabedoria que existia, que ela disse, eu tenho que ver. Não, eu tenho que analisar. Olha comigo. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, versículo 5. Aleluia. O que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Versículo 6. Disse ela então ao rei, tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Versículo 7. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassasses em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em versículo 8. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Irmãos, essa mulher ficou impressionada com a excelência que existia no reino de Salomão. E sabe, nós estamos numa nova aliança constituída de melhores promessas e vivendo, queridos, em contextos tão limitados. Limitado, tem que, não pode isso, não pode aquilo, não. Para que isso? Para que isso é nome de demônio também, irmãos. Não, para que isso? Nós precisamos ser libertos dessa mentalidade de miséria, mentalidade parasita, de muitas vezes se alojar ali só para se beneficiar. Aleluia. Você está entendendo? Amém, irmãos. Eu creio que Deus nos convida a essa noite a sermos simplesmente excelentes, a entendermos que estamos em um reino de excelência e não dá para ser meio termo. Ou somos ou não somos.
Agora, o que é necessário? Mudarmos aqui por dentro a concepção que temos de nós mesmos. Existe um texto, pastor, não vou me estender não, a gente vai só até 11h30, não vou até meia-noite não, obrigado. Existe um texto de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas faça o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele diz, você é transformado quando você muda de mentalidade. E às vezes a gente está terceirizando a culpa, como Caim fez. Terceirizou para Deus e para o irmão. E não percebemos, irmãos, que os bloqueios estão aqui, ó. Porque as coisas melhoram por fora quando melhoramos por dentro. Não dá, queridos, para ficar acostumado com isso. Tem um outro texto que eu achei interessante, de 2 Reis 13, que fala sobre o rei Joás e o final do ministério de Eliseu. A Bíblia diz que esse rei chegou até ele porque os assírios estavam confrontando. E todo profeta tem as suas, desculpa a expressão, mungangas, né? De pegar alguns objetos e fazer, né, expressões. E ele diz, chama o rei Joás e diz, pega a flecha, pega o arco, pega a flecha, abra a janela pelo oriente, lance algumas flechas. E ele lança flechas. Depois Eliseu diz, pegue de novo o arco, pegue flechas, lance no chão. E ele lança 3 vezes. E a Bíblia diz que Eliseu ficou indignado. E diz, por que você não lançou mais? Porque você lançou só 3 vezes, você não vai ganhar os sírios numa vitória completa. Você só vai ter 3 vitórias. Se você tivesse, você pode ver esse texto depois, se você tivesse lançado 5 ou 6 vezes, Deus te daria vitória. Sabe o que é isso? Limitação na mente. Pensando, não, é porque Deus só tem isso para a minha vida. E eu quero te dizer essa noite que não, Deus tem mais. Eu não estou falando, irmão, sobre uma ingratidão que deve ter no nosso coração. Mas eu estou te falando que Deus está te convidando a sair da zona de conforto. Porque Ele tem mais, querido. Deus tem mais para a tua vida. Amém. 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, ele disse, vede a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Diga, eu sou rico. É mais fácil nós cantarmos, eu sou pobre, pobre, pobre de marré, 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 do que dizer eu sou rico. Diga que o diabo é, irmãos, o diabo é pobre, pobre de marré, 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 mas eu sou rico. Aleluia. Eu não estou falando, querido, que todos vão ser milionários, mas eu estou falando de um suprimento pleno que o Senhor quer causar na minha vida e na tua vida. Perdendo a consciência de falta, meu irmão. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Aleluia. Nada nos faltará. Nós precisamos entender isso. Riquezas sendo compartilhadas com um coração generoso que vai saber canalizar para a coisa certa. Suprimento completo. Amém, irmãos? O que nós precisamos? E eu vou te falar, querido, Deus falou muito ao meu coração. E eu saí indignado daquela viagem. Eu disse, nunca mais eu faço uma viagem desse jeito. Falei até para Cláudia essa situação. Não posso, não. Muda a tua mentalidade e as coisas ao teu redor vão mudar. Chega na tua casa, querido, se levanta com uma revolta santa. Fica indignado com as coisas entrando, saindo do mesmo jeito. Ei, se posicione, meu irmão. Aleluia. Tem coisas que a gente não precisa de oração, não. Que é isso, pastor? Não precisa de oração. Ele disse, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Tem coisas que Deus está esperando, é a tua determinação, a tua iniciativa, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quantos anos, queridos, nós ficamos muitas vezes acostumados, relaxados, acomodados. Zona de conforto é muito boa. Parece até redundância, na verdade parece até contraditório. É muito boa, mas não gera crescimento. É muito boa, mas não te faz crescer. Existem provisões, queridos, que Deus de fato e de verdade quer proporcionar para mim e para a tua vida. Agora eu vou te falar, melhor do que receber um milagre é ser um milagre. Porque, queridos, melhor do que receber um milagre em meio à crise é viver em prosperidade bíblica. Como Dani ministrando, ela disse, melhor do que ser curado é viver em saúde. Melhor do que ter uma crise e ver a intervenção divina é saber que todos os dias eu sei que certamente tua bondade me alcança.
Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei que nos seus celeiros de amor eu vou, aleluia, sarar. E o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim, só para você. Eu creio que, queridos, escute isso, excelência atrai excelência. Quando você tem um espírito excelente, irmãos, as coisas à sua volta não permanecem as mesmas e pessoas são atraídas. Essa mulher era uma mulher pagã, não tinha aliança com Deus, mas ficou impressionada. E sabe o que ela fez? Simplesmente ela levou utensílios, prata e 4.500 toneladas de ouro, em aproximadamente 45 camelos. E ela colocou lá na porta e disse: espera aí, não vou dar agora não, vamos ver logo, para ver se é isso mesmo. Quando ela chega, ela diz: era para ter trazido mais, porque ano após ano ela continuou trazendo ouro, prata, pedras preciosas. O que é isso, querido? Excelência atraindo riquezas. Aleluia, aleluia. Você está entendendo, amém, irmãos? Eu creio que Deus está nos convocando, nos convidando a tirarmos essa mentalidade de miséria, porque existem muitos ricos miseráveis. Existem muitas pessoas com patrimônio, com bens, mas miseráveis. Eu conheci uma pessoa, queridos, e olha o cúmulo que uma pessoa chega. Eu conheci uma pessoa, desde a minha adolescência, desde o meu tempo de criança. Meu pai trabalhou 28 anos para essa pessoa. E eu conheci pessoalmente essa pessoa, entrei na casa dessa pessoa. E ouvi da própria boca dessa pessoa: eu não casei para não ter filhos, para não deixar herdeiro. Sério, irmão, estou falando sério. Eu não casei para não ter filhos, para não deixar herdeiro. O que é isso? Um rico com mentalidade de miséria. Se colocou numa represa. O que aconteceu? Infelizmente, irmãos, não é alegria isso, mas infelizmente vive hoje numa casinha, perdeu tudo que tinha, vive hoje numa casinha isolada e a família toda se esqueceu dele, porque ele pensou: o meu Deus é o dinheiro. E meu pai falou com um sobrinho dele, disse: eu quero que ele vá lá para a casa de Maria. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio em nome de Jesus, numa generosidade sem precedentes, que vai brotar do nosso coração, irmãos, que vai atrair a excelência, e a excelência vai atrair rompimentos financeiros na nossa vida. Nada vai te faltar. Nada há de te faltar, querido. Muda a tua mentalidade, porque tudo é questão de mudança de mentalidade. Amém? Minha mãe mandava a gente comprar, pegava 10 centavos e dizia: vai comprar a caixa de fósforo. Aí tinha a caixa Olho e tinha a Paraná. A Olho era 5 centavos mais cara só, irmãos, mas ela disse: compra a Paraná. O que acontecia? Tinha que usar a metade, gastava o gás todinho, deixava o gás ligado. Tome, por causa de 5 centavos. Como isso é sério, querido? Aleluia. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Oh, glória a Deus. Você é grandemente abençoado. Ei, você é abençoado. Sabe o que é ser abençoado? Autorizado a prosperar, a ver a provisão de Deus na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Não vai faltar nada. Aleluia. Amém, irmãos? Nesse início de ano, Deus me convida e te convida a ter um espírito excelente. Assim como Salomão. E atraiu coisas, ele não pediu. A fama dele se espalhou, chegou até Sabá. E a rainha de Sabá disse: eu vou ver se isso procede mesmo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, queridos. Amém? Diga: eu sou rico, rico, rico. De maré, maré, maré. Repita isso, irmão, isso é sério, amém? É sério. Não fale nem brincando: eu sou pobre, pobre, pobre. Diga: eu sou rico, rico, rico. De maré, maré, maré.
Tem pessoas que têm aversão à riqueza. Deus não tem problema com riqueza. Na verdade, o galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza. O galardão, Provérbios 24, 4, diz: o galardão da humildade e do temor do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém. Aleluia. Deixa eu contar para você, querido, alguns episódios de provisão que você vai ficar maravilhado. E a gente vai encerrando, amém, pastor? 2 Reis, capítulo 4, versículo a partir do 1, vai contando a respeito de uma viúva, que o esposo dela morreu, e ela chega até o profeta Eliseu, e diz: tu sabes que ele era servo do Senhor, temia ao Senhor, ele morreu, agora está o credor aí, pedindo para levar os meus filhos como escravos, o que é que eu vou fazer? Ele disse: mulher, o que é que tu tem em casa? Nada, tenho só uma botija de azeite. Ele disse: é tudo que é necessário para Deus operar um milagre. Faça o seguinte: pegue seus filhos, mande eles irem nos vizinhos, peguem vasilhas vazias, não poucas. A instrução foi: não poucas. Por quê? Porque o reino que nós servimos é um reino de abundância. É um reino que não está limitado a nada. Aleluia. Aleluia. Eu creio, pastor César, nesse ano Deus te surpreendendo com grandes negócios, com comissões que você vai saber são intervenções divinas, causando rompimentos na minha vida. Eu creio em clientes, assim como a viúva, a rainha de Sabá foi atraída para Salomão. Eu creio, por causa do espírito de excelência, clientes sendo atraídos para fazerem negócios milionários. Se ele crê, ele recebe. Se ele não crê, irmão, não vai. Aleluia! Tudo é questão de mudança de mentalidade. O que os filhos fizeram, trouxeram, disse: mãe, a gente só conseguiu essas. O profeta disse: entre em casa, feche a porta e comece a encher as vasilhas. Ela creu na direção, começou. Então encheu a primeira, encheu a segunda, encheu. Acabou as vasilhas, o azeite cessou. Se tivesse mais vasilhas. É tão interessante, queridos, essa questão de provisão na nossa vida. Deixa eu te contar uma experiência que aconteceu comigo ontem. Eu achei maravilhado. Eu fiquei maravilhado, algo simples, irmãos. Estava no meu coração, a gente está organizando novamente a casa da minha mãe, dando uma ajeitada, porque faz 5 anos que a gente fez a reforma na casa dela, não tinha feito mais nada. Então, Robin está por aí? Robin? Amém? Amém? Glória a Deus. E Robin está lá organizando. E eu fui ontem, o guarda-roupa dela está meio mole, Robin puxou com força e quebrou o guarda-roupa da minha mãe. Não foi, Robin? E eu fui no centro, irmãos, atrás de um guarda-roupa. Ela não sabia, mas eu fui lá numa loja e estava pesquisando alguns guarda-roupas e estava vendo os mais baratos. De novo a mentalidade de miséria querendo me alcançar, né, irmão? Eu vou te falar, miséria é como barba, todo dia tu tem que tirar. Todo dia tu tem que tirar, que ela às vezes está lá. E eu estava lá procurando mais barato, porque tinha dinheiro, tinha cartão limitado. Eu disse: esse aqui é 2.000. Não, é aquele mesmo, não é aquele não. O que acontece, queridos? Eu fechei negócio com um guarda-roupa e fui passar no caixa. O limite não passou. Essa vergonha, irmãos. Aconteceu um milagre lá. De negro fiquei vermelho. Mas aí o que acontece? Ela estava lá, uma menina, e eu pedi para aguardar um pouco. Então me ligar para meu irmão. Então me ligar. E liguei umas 15 vezes. O cara fica rindo, né? Numa hora dessa. Dá uma alegria tão grande, irmãos. Ainda bem que ele não estava perto. E eu tomo ligar, e ele chegou tarde de João Pessoa e estava dormindo, não atendeu. E eu liguei também para minha cunhada, não atendeu. E eu disse: moça, infelizmente eu vou ter que ir buscar o cartão, mas segura aí a compra. Saí de lá, fui para um outro local, mais na frente um pouco da rua João Pessoa. E quando ia passando pela loja, veio aquela direção: entra nessa loja. Eu vou pegar o cartão, o outro, esse aqui está sem limite. Mas entra aqui. Eu fui entrando, querido, quando eu fui entrando na loja, estava lá um guarda-roupa, irmãos, da Capisberg. É Capisberg? Tome! Na hora, o vendedor estava colocando a placa: só segunda-feira, mega promoção, guarda-roupa Capisberg.
Preço, só segunda. Show. Me encostei nele, eu disse, como é aí essa promoção? Ele disse, vem cá, meu filho. É R$2.500 esse guarda-roupa. Segunda-feira vai entrar na promoção por 1.000. Eu disse, eu quero, como é que eu faço? Ele disse, não, você me dá o seu CPF e eu cadastro aqui e fica reservado para você. Aí eu dei o meu CPF. Aí ele disse, você sabia que você é cadastrado aqui como cliente ouro e tem um limite de R$12.500 aqui para ti? Quero não. Agora, o interessante não é isso, irmãos. O interessante é que hoje de manhã, quando eu saí da escola dominical, olha que coisa linda. Minha mãe emocionada, dizendo, filho, naquela hora que você estava comprando guarda-roupa, eu estava com a minha sobrinha, esse foi isso mesmo, Lani? Estava com o Lani e a gente estava pesquisando pela internet. E Lani disse, tia, olha esse guarda-roupa Capisberg, R$2.500. Ela disse, passa, é caro demais, passa. Não deu certo aquela compra lá. E o guarda-roupa que minha mãe estava vendo pela internet entrou na promoção por R$1.000. Ei, eu creio em intervenções divinas, irmãos. É algo simples, mas eu vi claramente, irmãos. Se você não vê, mas eu vi claramente. Ela estava lá e possivelmente gerou no coração. Não fez oração, mas disse, guarda-roupa lindo, mas o preço não dá, né? O que meu filho comprar tá bom. O tá bom é o inimigo do excelente, meu irmão. Esse negócio, você não compra esse negócio aqui porque tá bom. E às vezes a gente fica remendando coisas, né? Remendando. Quando chega um momento que nós precisamos ser ousados e determinados, e uma indignação santa brota no nosso coração. Eu não quero mais na minha vida mais o tá bom. Se tem um excelente, eu vou para o excelente. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem? Agora a gente já está encerrando mesmo, que já passou da hora. Aleluia. Quem é empreendedor aqui, tem empresa, trabalha nesse ramo de comércio liberal, né, ou tem algum comércio, tem alguma empresa, tem CNPJ, você tem um CNPJ, tal, fica de pé em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou te falar por direção de Deus, querido. Amém. Em nome de Jesus. Deus te deu esse comércio para você ser um rio e não represa. Você está impedindo rompimentos na sua vida por falta de alguns ajustes. E eu creio que esses ajustes Deus faz hoje no meu e no teu coração, concernente a um coração liberal e generoso, para coisas dos céus serem liberadas na tua vida. Eu creio que esse ano para a tua empresa será o melhor ano dos últimos 10 anos. Se você tem empresa há 10 anos, ou se você tem empresa há 5, 3, 4 anos, eu creio que esse ano será o melhor ano da tua empresa, querido. Aleluia! Aleluia! Diga, eu creio e eu recebo. Toma o teu assento em nome de Jesus. Deixa eu contar para você só um outro episódio de 2 Reis, no capítulo 17, ou melhor, 1 Reis, capítulo 17, versículo a partir do 8, da viúva de Sarepta. A Bíblia diz que Elias foi alimentado por um corvo. E querido, o magnífico não é ser alimentado pelo corvo. O magnífico é quando você vai estudar a vida do corvo. O corvo é o animal, a ave mais egoísta que existe. Nem para os filhos eles compartilham. Quer sobreviver? Vá atrás. Mas eu não dou não. O corvo é a ave mais egoísta que existe. Mas quando Deus determina, querido, até o egoísta se torna generoso. Amém? Começou a levar alimento para o profeta. Acabou lá, Deus disse, desponte e vá até Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher que te dê de comer. Agora não era só uma mulher, era viúva. E nessa época, irmãos, existia a pior crise do povo de Israel. 3 anos e 6 meses sem chover. Ao ponto das próprias mães cozinharem os seus filhos e comerem. Para sobreviver. A coisa era séria. Muito séria.
Elias chega até essa mulher, chega perto do poço, ela vai pegar água, e ele diz: peço-te um pouco de água para beber. E ela vai pegar água. Ele diz: traga também um pedaço de bolo. Ele diz: Senhor, nada tenho cozinhado esses dias, tenho só um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Vou preparar um bolo para mim, para meus filhos, para meu filho, comeremos e morreremos. Ele diz: faça isso, mas primeiro faça para mim. Quando você prioriza o reino de Deus, irmãos, quando você prioriza as coisas do Senhor, Deus prioriza as suas. Quando você sonha os sonhos de Deus, Deus sonha os seus. Ele diz: faça isso, mas primeiro faça para mim, porque assim diz o Senhor. E essa é a palavra que eu quero liberar para você, que está vivendo em um momento de crise, que você diz: só um milagre. Pastor, só um milagre. Não quero que você se identifique, mas possivelmente você está em complicações, em inadimplência ou nas mãos de agiotas, e você diz: só um milagre. Eu não fui irresponsável para isso, criou-se uma bola de neve e eu não sei como sair. Ele diz: se você fizer primeiramente para mim, assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se acabará, nem o azeite na botija não se secará, até que Deus faça chover em Israel. Existem sementes na nossa vida que são sementes de rompimento. E nós não estamos aqui de brincadeira. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. E eu declaro, em ambientes proféticos, palavras se tornam sentenças. Você está satisfeito do jeito que a sua igreja está? Sendo bem sincero, está? Deixa eu te falar uma coisa. Se você está incomodado em alguma coisa nessa igreja, você é um forte candidato de ser o supridor dessa necessidade. É possível que Deus esteja te levantando, querido, para suprir essa necessidade. Se você chega em algum ambiente e você diz: rapaz, eu chego nesse ambiente, eu não gosto de ver essas coisas. Pois pronto. Eu creio, irmãos, em um ambiente de excelência. Agora existem sementes de rompimento. Eu quero chamar os diáconos aqui na frente. Vocês podem pegar, por gentileza, esses 2 vasos. Amém? Sabe, queridos, o pastor não pediu isso também. Me vê essa direção. Eu creio que estou debaixo. Amém, pastor? Está tranquilo? Amém? Depois pode dar. Mas sabe, irmãos, eu fico pensando sobre... O pastor ministrou domingo passado sobre esses detalhes de Deus na construção do templo. Eu fico pensando, queridos, nós não podemos nos acostumar com o tá bom, com o pra que isso, com o tá caro. Porque são nomes de demônios que ficam inseridos ali e o espírito de miséria acaba se alojando. Eu creio da parte do Senhor, queridos, em desfrutarmos de rompimentos, em destravamentos. Agora existem sementes que são sementes específicas. E eu creio na semente do destravamento na nossa vida. Eu creio que nós estaremos num desprendimento tão grande na nossa vida, irmãos. Num desprendimento tão grande, porque nada trazemos para essa vida, nem dela levaremos coisa alguma. Tendo sustento e o que nos vestir, sejamos contentes. Eu creio num coração liberal sendo desenvolvido na nossa vida, e esse espírito de excelência produzindo a generosidade do nosso coração, e a generosidade brotando riquezas. Ele disse em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 17, ele diz: eu amo os que me amam, os que me buscam me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis de justiça. Eu quero chamar o louvor aqui. E nós vamos tirar, querido, uma oferta para darmos o start nas coisas que o Senhor quer fazer aqui nesse ambiente, na tua vida. Eu creio no nome de Jesus, irmãos, em coisas acontecendo na nossa vida, que a gente vai olhar assim e vai ver, só podia ter sido Deus. Seja ousado, saia do seu canto aí. Vamos fazer um reboliço santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória! Amém? Dá para rolar alguma coisa?
Nós cremos. Nada vai nos parar.